Olá, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. É um grande prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos para falarmos a respeito do Reino de Deus, para lermos a palavra do Senhor, para que tenhamos uma reflexão, um aprendizado e também um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor nosso Deus. Gostaria que nesta noite nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 10. Livro de Daniel, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 15. É importante a gente lembrar que culto de oração é um momento em que nós falamos de guerra espiritual, de batalha espiritual, de lutas, de pelejas. É um momento que nós falamos de intercessão, de clamor, de súplica. E é um momento que também se fala muito a respeito de guerreiros e guerreiras. Eu sei que todos que estão participando nesta noite, deste momento, são pessoas chamadas por Deus para esse propósito e para esse princípio, de guerrearmos, de batalharmos as guerras do Senhor. E, falando do livro de Daniel, é bom lembrar também que Daniel, ele foi um jovem levado cativo por um grande imperador da época aos 14 anos de idade. E esse Daniel, levado cativo, ele optou na época por não se alimentar dos manjares do rei. E quando ele tomou essa posição, aquilo que a Bíblia está passando para nós como uma lição, como um entendimento, é que para que grandes coisas de Deus aconteçam conosco, nós precisamos primeiro entender esse princípio de rejeitar os manjares do rei, de rejeitarmos aquilo que nos atrai, aquilo que é capaz de nos aprisionar e nos levar distante da vontade do Senhor e bem próximos da idolatria. Se Daniel se alimentasse dos manjares do rei, ele estaria se aliançando ou se ligando à idolatria, o que faria dele uma pessoa improdutiva no reino de Deus. Então vamos ler esses 15 versículos. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como couro de bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia
em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Palavras maravilhosas, palavras tremendas, palavras sobre o reino de Deus. E eu queria, nesse momento de reflexão, trazer aos irmãos algo que pudesse nos ajudar, que pudesse cooperar conosco para que esse momento de intercessão, de clamor, de súplica, cada um em sua própria casa, pudesse nos fortalecer, pudesse nos motivar, pudesse nos incentivar a aplicar todo o nosso coração, todo o nosso viver, toda a nossa força neste momento de clamor, de intercessão. E nessa reflexão, queria começar dizendo aos irmãos que no versículo 1, Daniel 10:1, fala de uma guerra prolongada. Leia aí na sua Bíblia, leia aí na palavra de Deus, fala de uma guerra prolongada, pelo menos nesta versão. E quando se fala de uma guerra prolongada, nos faz entender algumas coisas que estão ali nas entrelinhas. Uma guerra prolongada é uma guerra que demora um tempo. Uma guerra prolongada, ela exige de nós aplicação. Ela exige de nós exercício, ela exige de nós preparação, ela exige de nós uma capacitação. Uma guerra prolongada, ela exige estratégias. Não se pode ir para uma guerra despreparado, muito menos para uma guerra prolongada, uma guerra que dura um tempo. E às vezes nós estamos em uma batalha, às vezes nós estamos em uma guerra e nós queremos que as coisas se resolvam imediatamente. Nós queremos que as coisas se resolvam de um momento para o outro. E nesse caso, a palavra de Deus fala de uma guerra prolongada. E só Deus sabe qual guerra nós estamos lutando. Só Deus é capaz de nos fazer entender que tipo de guerra nós estamos enfrentando ou estamos participando. Neste caso, uma guerra prolongada que exige muito de cada um de nós. Meu irmão amado, minha irmã querida, é muito bom que você saiba que há guerras fáceis de serem travadas e há guerras mais difíceis. Há guerras que são prolongadas. Então, o primeiro ponto é cada um de nós poder entender que tipo de guerra está sendo travada. Nós precisamos compreender, precisamos entender para nós não nos desanimarmos ao longo da peleja, para nós não nos cansarmos ao longo desta peleja. Outro ponto interessante que eu gostaria de tratar com os irmãos, no versículo 2, mostra que Daniel ele esteve em pranto, ele esteve em lamento. Interessante, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós até nos abatemos quando nós estamos passando por um momento difícil, quando estamos passando por uma adversidade e quando ela afeta algo em nós. Nós nos abatemos, nos entristecemos, mas nesse momento Daniel, ele estava entristecido, havia um pranto, ele pranteou, ele chorou, ele lamentou por causa da sua nação. Daniel, ele não estava preocupado com alguma adversidade, porque, entre aspas, a situação dele até que era boa. Ele era um conselheiro do rei, ele era uma pessoa que tinha uma boa posição. Ele não era um escravo que sofria aflições físicas. Ele não era um escravo que trabalhava exageradamente. Ele era cativo, mas estava entre os sábios, aqueles que poderiam trazer ou levar conselhos ao rei. E ele estava preocupado com a nação, ele estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com o propósito de Deus para a nação de Israel. Interessante, meu irmão, interessante, minha irmã querida, que ele se envolveu com a causa. As coisas do reino de Deus, elas são a prioridade. E nós precisamos entender isso, que se não estivermos envolvidos, se não colocarmos na nossa vida, pouco efeito haverá.
Por quê? Porque nós não sentiremos aquilo. E o nosso clamor, ele perde em intensidade. O nosso clamor, ele perde em efetividade. Quando nós não sentimos, quando nós não estamos envolvidos, assim como Daniel se apresenta. Também queria lembrar aos irmãos, nos versículos 5 e 6, eles nos falam também coisas muito interessantes. Eu vou só ler um pouquinho aos irmãos. Ele fala assim: eu levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho. Então, nesses dois versículos, Daniel, ele traz a figura de um ser celestial. A partir do momento em que nós nos empenhamos em buscar o Senhor, a partir do momento em que nós nos colocamos na presença do Senhor, a partir do momento em que nós nos envolvemos com as coisas do alto, a partir do momento em que nós passamos a prantear, a lamentar, a chorar, a buscar o Senhor, para conhecer a vontade de Deus, Deus se revela a nós, a cada um de nós, a você, meu amado irmão, a você, minha querida irmã, a todos nós. Deus se revela e Deus enviou um ser celestial. Então é bem claro para nós as características que Daniel ele escreve. Não é de um ser humano comum, de um homem comum. As características, elas nos faz entender sobre um ser celestial. Os versículos 5 e 6 deixa muito bem claro isso. E no versículo 7, Daniel fala assim: só eu, Daniel, vi aquela visão. Então eu não sei como estavam os demais homens que acompanhavam Daniel. Eu não sei se as demais pessoas, elas estavam consagradas, elas estavam lamentando, elas estavam tão envolvidas quanto Daniel. Mas fica claro para nós que só Daniel teve aquela visão. Às vezes, meu amado irmão, às vezes, minha querida irmã, nós estamos num culto de oração, nós estamos num culto de intercessão, nós estamos num culto de busca, de clamor diante do Senhor, e nem todos são capazes de ter uma visão celestial. Nem todos são capazes de compreender, de discernir esse momento tão poderoso de uma guerra que pode ser prolongada. Mas aqueles que conseguem discernir, aqueles que conseguem entender, Deus revela, Deus dá uma visão, Deus mostra para essa pessoa o que há de acontecer, ou as coisas que estão acontecendo. E essa visão, ela vem para nos fortalecer. Essa visão, ela vem para nos dizer que Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está presente, Deus é conosco e Ele nos fortalece para que saiamos vitoriosos nessa guerra, nesta peleja. Também queria lembrar os irmãos no versículo 7, que também é muito interessante. Daniel, ele confirma de uma visão que só ele teve e os demais não puderam ter. Os demais não foram capazes de ter. Mais uma vez eu quero afirmar aos irmãos e irmãs que nem todos estão aptos ou nem todos estão consagrados para uma guerra prolongada. Caminhando um pouco mais, nos versículos 8 e 9, ele fala assim que só eu vi essa grande visão e não faltou força em mim. Daniel começa a descrever a experiência que ele estava sentindo, que ele estava tendo naquele momento. E essa experiência, meu amado irmão, essa experiência, minha querida irmã, ela traz para nós também uma grande revelação. Quando nós nos colocamos diante do Senhor nas mesmas condições de Daniel, em total quebrantamento, em total consciência de que tudo é o Senhor, tudo vem do Senhor, que nós não somos capazes de nada, que nos tornamos trêmulos, incapazes, quando caímos por terra, é porque toda a nossa força acabou. Toda a nossa competência, tudo que nós achamos que podemos, caiu por terra. Quando isso acontece conosco, nós estamos no melhor momento de nossas vidas espirituais. Estamos completamente entregues aos pés da cruz. Esse é o momento mais desejado para todos os cristãos. No momento em que não somos capazes de nada, no momento em que somos totalmente dependentes do Senhor.
Então, meu irmão amado, minha irmã querida, não há glória, não há vanglória, não há nada de bom percebemos, nos sentimos e achamos que podemos fazer alguma coisa porque nós não podemos. O mais importante para cada um de nós é entender que na presença do Senhor nós caímos por terra e nos rendemos aos pés do Senhor. Se cada um de nós pudesse entender com toda a profundidade e clareza isso, seria muito bom para uma batalha. No versículo 11, esse ser celestial, ele declara algo também fantástico sobre a vida de Daniel. E me disse, Daniel, homem muito desejado. Que palavra tremenda, meu irmão, que palavra maravilhosa, minha irmã. Daniel, ele ouve daquele ser celestial, chamando-o, dizendo, Daniel, homem muito desejado. Imaginem que essa característica é como Daniel, ele era visto nas regiões celestiais. Esse ser celestial, ele teceu um comentário, ele falou de uma característica de Daniel. E no original, essa palavra desejado significa precioso. Havia uma preciosidade. Daniel era considerado um homem de muito valor. Observe que aos 14 anos de idade, levado cativo, uma terra estranha, com cultura estranha, com tudo diferente, em vez de estar chorando, reclamando, murmurando, a primeira coisa que esse jovem fez foi rejeitar os manjares do rei. Foi rejeitar tudo aquilo que poderia afastá-lo do único e verdadeiro Deus e aproximá-lo da idolatria. Por tudo isso e por outras coisas, esse ser celestial olhou para Daniel e falou assim, você é precioso. Meu irmão amado, minha irmã querida, nesse momento de batalha, como nós somos vistos nas regiões celestiais? Quais são as características marcantes em cada um de nós diante dos seres espirituais? Como eles olham para nós, eles estão nos vendo como um valente, como um guerreiro, como alguém que é persistente, como alguém que é resiliente, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus que persevera, como um homem de Deus, uma mulher de Deus corajoso, corajosa, como alguém que ama Deus acima de todas as coisas, está completamente disposto a qualquer momento de recusar, de rejeitar os manjares do rei. Quais são as características em nós que são vistas nas regiões celestiais? Daniel, ele teve a honra de ouvir esta palavra, homem desejado, homem precioso. É importante, irmãos, que nós saibamos quais são as características que nós apresentamos nas regiões celestiais. Para uma batalha prolongada, para uma grande batalha, isso é muito importante. E às vezes as próprias pessoas ao nosso redor, elas falam de nós. Ou não têm coragem de falar de nós, mas as coisas vão circulando. Às vezes a pessoa assim, nossa, mas aquele crente só sabe chorar. É uma característica vista nas regiões celestiais. Nossa, aquele crente lá, ele só pensa nele. O egoísmo é outra característica das regiões celestiais. Ou aquele irmão, aquela irmã, ela é tão bom, ela é tão boa, são tão amáveis. Outra característica nossa, vista nas regiões celestiais. Mas prossigamos um pouco mais. No versículo 12, então me disse, não temas. Está aí, meu irmão, está aí, minha irmã, uma palavra-chave muito importante. Não temas. Quando esse ser celestial falou para Daniel, não temas. No original, essa palavra temas significa aterrorizar, amedrontar. O anjo ou esse ser celestial estava dizendo para Daniel, não fique aterrorizado. Em função da batalha, em função da luta prolongada, o ser celestial estava exortando, afirmando e fortalecendo a vida de Daniel, para que ele não sentisse aterrorizado, para que esse sentimento não tomasse conta do interior dele, do coração, da mente dele, que ele não vivesse amedrontado, porque o terror
e o amedrontamento faz com que os cristãos eles se escondam, que eles não confrontem, que eles não caminhem para o desafio e para essa luta, para essa batalha. O amedrontamento e também faz com que as pessoas se escondendo, elas deixem de participar dessa batalha, desta guerra prolongada. Longe do terror, longe do amedrontamento, um cristão ele pode se posicionar de uma forma vitoriosa em Cristo Jesus. Que interessante, ele fala assim, olha, não temas, versículo 12, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Duas palavrinhas básicas, meu irmão, duas palavrinhas básicas, minhas irmãs. Compreender e humilhar-te perante o teu Deus. Querido irmão, querida irmã, compreender, o desejo do nosso coração de compreender as coisas do alto, o desejo do nosso coração de compreender as coisas celestiais, e além de compreender, de nos humilhar perante o nosso Deus. De humilhar perante o nosso Deus significa de nos entregarmos, de rasgarmos o nosso coração e entendermos que somos exclusivamente dele, e ele é tudo em nós. Essas duas características, elas completam as armaduras de um grande guerreiro. Elas completam todo o preparo de um homem e de uma mulher que deseja andar nos caminhos do Senhor para essa grande batalha, essa batalha prolongada. E, para nós encerrarmos, gostaria de lermos o versículo 13, dizendo assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Que interessante, meu irmão, que interessante, minha irmã. Em meio a tantas lutas, em meio aos clamores, em meio às batalhas que Daniel enfrentava, o anjo, o ser celestial, enviado da parte de Deus, foi orientar Daniel para dizer para ele que desde o primeiro dia as orações dele já tinham sido ouvidas diante do Senhor. Mas havia um impedimento, havia uma batalha, havia uma luta que impedia com que todas essas coisas fossem respondidas imediatamente. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós enfrentamos situações bem semelhantes e não temos compreensão. Por que nós não temos compreensão? Porque começando lá do primeiro versículo até o momento em que nós estamos, muitas coisas podem estar faltando em nossas vidas. Rejeitarmos os manjares do rei, termos uma vida de consagração, sentir, estar totalmente envolvido com as coisas do alto, nos humilhar, nos quebrantar completamente aos pés do Senhor. Nos humilhar e buscar compreender a vontade do Senhor. Quando essas coisas elas estão faltando em nós, nós não somos capazes de discernir o tipo de batalha que estamos enfrentando. Não somos capazes de ter a revelação do ser celestial enviado por Deus para nos assistir, para nos ajudar. Não somos capazes de discernir, de compreender o momento e a posição que nós precisaríamos ter diante de uma batalha prolongada. Às vezes nem sequer conseguimos perceber, discernir que estamos em uma batalha. Aí nós temos as adversidades, passamos por lutas que não deveríamos estar passando, ou que deveríamos estar passando, mas que não fosse capaz de causar tantos danos em nossa vida. Mas, porque somos faltosos em algumas características, às vezes nós temos um resultado não tão positivo. Mas, meu irmão amado, minha irmã querida, eu quero desafiar você nessa noite, eu quero desafiar você nesse momento para um tempo de oração. Hoje é culto de oração, culto de clamor. Lembre-se de Daniel. Observe tudo aquilo que nós falamos nesta noite e coloque-se diante do altar do Senhor, como alguém com um propósito bem definido.
E o Deus Todo-Poderoso, Ele vai revelar a você, meu irmão. Ele vai revelar a você, minha irmã, no poder do nome de Jesus, tudo aquilo que você precisar. Porque Ele é Deus. Ele escolheu Daniel. E Ele também escolheu a você e a mim e a todos nós. Então eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento para que junto nós estejamos orando. Mesmo depois que terminar essa oração, eu queria convidar você a gastar um tempo com a sua família, em sua própria casa, para clamar. Clamar pelo nosso país, clamar pelos nossos governantes, clamar pelos nossos irmãos, clamar pela igreja, clamar pelo propósito que temos nesse ano, último ano no deserto, clamar para que seja crescendo em cada um de nós esse desejo de entrarmos em Canaã, em lugar mais profundo da adoração, no lugar de maior intimidade com Deus, no lugar onde emana leite e mel, no lugar de delícias, no lugar das coisas do Senhor. Que eu e vocês possamos entender neste momento todas essas bênçãos de Deus reservadas para nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme o poder da Tua palavra, eu quero clamar no nome de Jesus sobre a vida desta igreja, pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, ó Pai, que cada um de nós possa compreender, perceber, sentir, se envolver, se consagrar, se entregar, se humilhar e buscar compreender a Tua vontade, Senhor, e em cada momento, em cada situação, que cada um de nós possa se posicionar como alguém mais que vencedor em Cristo Jesus, declarando as coisas do alto, se posicionando como um verdadeiro vitorioso para a glória do Senhor. Deus amado, que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja, que possamos entender que somos perfeitos nele, ó Pai, em Cristo Jesus, que jamais o inferno prevalecerá. Nós oramos e abençoamos a nossa nação, os governantes, repreendemos o poder da morte dessa pandemia. Senhor, estamos em Tuas mãos, somos guardados pelo Senhor. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Senhor, se Tu estiveres conosco, Senhor, nenhum mal acontecerá, nenhum mal se levantará contra nós para nos atingir. Somos Teus, propriedade exclusiva do Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, Senhor.